A palavra de Deus vai nos dizer: não julguem aos outros, Deus julgará vocês. Não condenem os outros, Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Viu que estamos condicionados? Se não perdoamos, também não vamos alcançar o perdão. Marcos capítulo 11, versículo 26. Aleluia. Marcos 11, 26. Se vocês não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as vossas ofensas. Então esse perdão entre os homens, entre eu e a minha irmã, entre você e a sua irmã, entre eu e meu marido, entre você e a sua esposa, esse perdão aí, ele tem um condicionamento, uma condição. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Nós precisamos escolher perdoar. Irmãos, e quando nós perdoamos, no início eu cantei um hino, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Lá na cruz, o nosso Senhor sendo crucificado, açoitado, ferido e machucado, o que ele olhou para a humanidade e disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este é o coração do nosso mestre. Um coração apto a perdoar. Um coração perdoador. E se queremos sermos a imagem de Cristo, precisamos nos permitir sermos moldados. E muitas vezes, irmãos, situações que vêm na nossa vida é justamente para isso. O Senhor está nos moldando. O Senhor está nos tornando melhores. Situações que muitas vezes se levantam contra nós, o Senhor está moldando o nosso coração, o Senhor está moldando o nosso caráter, para que possamos dia após dia sermos mais parecidos com o nosso mestre. Aleluia. Só que quando nós deixamos o orgulho nos dominar, deixamos a raiz de amargura nos dominar, o Espírito Santo ele é impedido de trabalhar em nós. Mas quando nós entregamos as nossas fraquezas, as nossas limitações, a graça preenche o nosso coração. E o coração cheio da presença de Deus é um coração capaz de exercer misericórdia. É um coração capaz de exercer perdão. Estamos condicionados a isso. Temos uma condição. É um mandamento e precisamos cumprir este mandamento. Terceiro tipo de perdão que o Senhor colocou no meu coração para falar é o perdão pessoal. Como assim? Irmãos, há muitas pessoas que não se perdoam. São pessoas que às vezes a gente olha para essa pessoa, vê o sorriso no seu rosto, muitas vezes vê essa pessoa cantando dentro da igreja. Às vezes ela não tem problema com ninguém, mas ela tem um problema com ela mesma. Ela muitas vezes não se perdoa pela filha que foi, pelo filho que foi. Muitas vezes não se perdoa pelo marido que foi, pela esposa que foi. Muitas vezes não se perdoa por um pecado que praticou, que feriu a sua integridade, por um pecado que praticou, que muitas vezes ofendeu o Espírito Santo. É uma pessoa que caminha com uma mácula dentro de si, com uma marca dentro do seu coração. E essa marca, essa ferida, sangra dia e noite. E essa pessoa não consegue se perdoar. Muitas vezes se sente até indigna do que Deus lhe oferece, porque não consegue se perdoar. E nós precisamos entender, irmãos, que já o Senhor Deus, quando entrega Jesus na cruz para morrer por nós, Ele nos dá ali uma porta para entrarmos, passarmos por ela e sairmos limpos. E a Bíblia vai nos dizer que não há mais nenhuma condenação. A partir do momento que nós confessamos, que nós reconhecemos, que nós nos arrependemos, a Bíblia vai nos dizer que não há mais nenhuma condenação. Oh, glória a Deus. E aí eu gostaria de compartilhar 1 João capítulo 2, versículo 12. Que a palavra de Deus vai nos dizer:
porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Irmãos, não importa qual seja o pecado, não importa qual seja a transgressão, não importa qual seja a falha, se houve arrependimento, se houve confissão, há remissão, há perdão. Não há mais necessidade de carregar a culpa, não há mais necessidade de carregar essa marca, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E nós precisamos nos perdoar. Certa vez eu ouvi um testemunho de uma mulher casada há 40 anos. Essa mulher tinha 60 anos de idade, casada há 40 e já era viúva. E essa mulher, ela não tinha alegria. E depois que o seu esposo faleceu, ela se tornou ainda mais triste. E os filhos não entendiam por quê. Os filhos não compreendiam por quê. E um dia o pastor que conta este testemunho, ele foi convidado pelo filho dessa mulher para ir à casa dela, orar por ela, conversar com ela. E essa mulher estava tão angustiada, tão triste, tão deprimida, mas naquele dia a graça foi derramada e ela conseguiu falar para o pastor o que estava acontecendo. Ela disse: pastor, eu fui casada há 40 anos, mas quando eu estava noiva, eu traí o meu marido. Eu traí o meu marido e eu nunca tive coragem de contar para ele a traição. Vivi casada, lá ele fala um tempo, não me lembro, vivi casada com ele por cerca de tantos anos. Nunca tive coragem de confessar a ele o meu pecado. Eu me sinto envergonhada, eu me sinto suja por causa disso. Eu não consigo, pastor, me perdoar por ter feito isso, por ter ocultado isso. Mas naquele dia, a graça foi derramada no coração daquela mulher. O pastor orou por ela, Jesus alcançou ela e ela conseguiu se liberar daquela culpa. Tem muitas pessoas que não conseguem se liberar da culpa. Aceitam Jesus, vão para a igreja, mas se sentem culpadas e não conseguem se liberar da culpa. A Bíblia vai nos dizer em 1 João capítulo 1, versículo 9: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados. Então, se nós confessamos, Ele nos perdoa. E se somos perdoados, somos livres das algemas que tentam aprisionar-nos no cárcere da depressão, no cárcere da angústia, no cárcere da tristeza, no cárcere do desprezo, no cárcere da humilhação. Fomos livres pelo perdão de Cristo. Eu não vou ler, mas lá no livro de João, capítulo 8, a Bíblia nos narra uma história. A história de uma mulher que foi pega no próprio ato adulterando. Então chegam ali os homens, doutores da lei, com pedras na mão para apedrejar aquela mulher. E ela está ali, Jesus continua de cabeça baixa escrevendo. E aí o povo, como todos conhecem a história, quer apedrejar aquela mulher. Jesus olha e diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Todos vão embora. Jesus olha para aquela mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? A mulher diz para Jesus: não, Senhor, ninguém me condena. Jesus olha para ela e diz: então vai e não peques mais. Ou seja, se você não tem ninguém te condenando, você não precisa se condenar. Você está livre da sua culpa, você está livre do seu pecado. Vai, só não pratique mais o que você praticou. Talvez nessa noite você entrou aqui e há tantos anos você carrega com você a dor da culpa. Mas nessa noite eu quero te dizer: Jesus te perdoou. E aonde há perdão, há liberdade. Aonde há perdão, há alegria. Aonde há perdão, há paz. Aonde há perdão, há mudança. Você não precisa mais carregar consigo essa culpa, porque Jesus te absolve. Então, irmãos, nós precisamos entender que o perdão é algo maravilhoso,
que vem de Deus para nós, que precisamos dar ao nosso próximo e que precisamos dar a nós mesmos. Não somos perfeitos, vamos falhar com o nosso próximo, mas que sejamos humildes para pedir o perdão e que sejamos pessoas cheias da presença de Deus para ofertar também o perdão àqueles que nos pedirem. Somos falhos e vamos cometer pecados, mas precisamos entender, assim como Davi era um homem que tinha um coração tão lindo. Davi, ele coloca um soldado na frente da guerra para ser morto, porque adulterou com a sua esposa. Quando Davi, ele é confrontado, Davi se chega diante de Deus, rasga o seu coração e diz: Senhor, eu pequei contra ti somente pequei, fiz o que era mal diante dos teus olhos, de maneira que o Senhor será tido por justo quando falar e puro quando julgar. E aí Davi olha para Deus como que dizendo assim: Senhor, tira tudo, tira o reino, tira o trono, tira as riquezas, mas por favor, não retire de mim a tua presença e não afaste de mim o teu Espírito Santo. E aí, conhecendo as suas fragilidades, Davi, ele continua dizendo e fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Precisamos entender isso, irmãos. Somos dependentes de Deus. Nós não vamos conseguir sermos perfeitos por nós mesmos, mas a Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo. Nós precisamos termos em nós o sentimento de humilhação,